Você deve estar aí agora planejando seu ano de 2026, cheio de meta, um monte de coisa anotada, e aí chega dezembro, quando tu vai dar uma olhada de novo, o que adiantou, né? É normal, janeiro é... Não que seja normal esse fato, né? Mas tem alguma questão que nós temos que trazer aqui, nós preparamos esse vídeo justamente para isso, que é, infelizmente, poucas pessoas falam disso. A tua situação financeira, ou essas metas que tu botou no papel, pode ser que ela não saia. Infelizmente, né? Porque isso é emocional. Isso é um inimigo invisível que nós temos e que nós temos que saber lidar com eles. E esses inimigos invisíveis, eles são sorrateiros, porque eles agem no teu inconsciente. Eles agem sem tu saber. Eles conseguem agir na tua fragilidade, em tudo aquilo que tu ouviu no teu passado, na tua infância, né? Que rico não herda o reino do céu, que o rico usurpa o pobre, né? Ou ele usa as pessoas pobres para ficar cada vez mais ricas. Isso tudo nós chamamos de sabotadores emocionais, né? Um sabotador que eu tive que lidar e para mim foi muito difícil até, é o sabotador do abandono. Eu fui rejeitado no ventre da minha mãe pelo meu pai biológico, e quando eu cresci e me dei conta que eu fui rejeitado pelo meu pai, que eu não tinha pai, tudo mudou, assim. Eu chorava na minha infância, eu dizia que ele ia se arrepender do filho que ele perdeu, né? E com aquilo tudo, na noite, eu chorava, que eu ia ser o melhor pai, né? Quando eu tinha uns 7, 8 anos, que eu ia tentar ser o melhor pai do mundo, que eu não quero fazer isso para ninguém. Então essas marcas ficaram registradas, né, no meu inconsciente. Aí quando se torna adulto competitivo, né, autoritário. Muitas vezes tu não Exerce. admite, Admite. tu não admite uma pessoa falhar. Tu é muito julgador, tu entende? Controlador. Controlador. Outra coisa, vai se identificando aí. Outra coisa, a pessoa que é abandonada, ela não se acha merecedora, né? Mesmo eu tendo empresas, eu não me achava merecedor de daqui a pouco de cobrar mais. Para mim, né, entrar o ano e cobrar mais um cliente era um problema, porque eu não me achava merecedor. Eu sempre tenho que baixar o preço, tu entende? Eu sempre tenho que compensar isso dando algo para outra pessoa, para minha esposa, para as minhas filhas. E isso tudo que eu tô te falando são sabotadores. Tu deve estar te perguntando aí agora, quem sabe tu tem um outro sabotador, né? Mas tu deve estar te perguntando, tá, como é que eu lido com isso? Por exemplo, essa questão, né, do abandono, da sensação de não merecimento, é completamente impossível você ter dinheiro, né, fazer o dinheiro ficar contigo se você não se sente merecedor. Quando você não se sente merecedor, você dá o teu dinheiro, você rejeita o teu dinheiro, dá para as lojas, dá para pessoas, dá presentes para pessoas, fazendo com que na tua conta bancária não tenha nada. Eu acho que acontece muito, né, eu percebo que acontece muito com as mulheres essa questão, justamente por causa da falta da paternidade ali, né, da falta do pai. Claro que o pai é importante para os meninos, mas para as meninas ele tem tem outra sensação, né? O pai ele é responsável por criar a identidade da mulher. E quando essa mulher teve um pai, mas esse pai não era tão presente, que é muito comum, né, na nossa geração passada, os pais trabalharem fora e só chegarem à noite e não darem atenção para os filhos, porque era comum que a mãe cuidasse das crianças. Essas mulheres hoje de 40, 42, 50 anos sofrem muito essa questão financeira de falta, elas rejeitam o seu dinheiro, elas compram por impulso, elas têm sentimentos de ansiedade, de culpa, de medo, e é quase que impossível manter uma conta bancária saudável tendo essa ferida emocional, né, de falta, do abandono, no caso. Então nós chegamos até aqui para te dar um gancho, né? Não sei, se você já escutou isso daí, deixa aqui no comentário, né? Comenta aqui qual o teu sabotador, se tu se identifica com esse, né? O meu do abandono tem, Tem o da rejeição, que é onde a tem da pessoa rejeição. rejeita o seu dinheiro, né? Dá o seu dinheiro para alguém. Existe também os sabotadores, assim, o que a gente vai sentindo no dia. Né? Conforme eu tenho as minhas atividades no meu dia, por exemplo, eu briguei com o meu marido. A mulher tem muito disso, né? A mulher é muito emoção. Então, brigou com o marido, ela sai pra rua e aí ela vê algo bonito e ela resolve comprar. Essa compra vai trazer pra ela um sentimento de culpa e aí depois ela, pra curar essa culpa, ela vai ter uma outra sensação e assim ela vai no dia a dia. Quando chega no final do mês lá, a fatura tá enorme. As mulheres, como elas são muito emoção também, elas não gostam de controlar números e planilhas, então elas geralmente não controlam o que vão comprando, o que vão fazendo, e aí acaba que a gente percebe muitas mulheres assim, ou só sobrevivendo, né, com a renda ali, ou com dívidas. Então, fazendo um gancho, né, pro nosso, o que a gente chega até aqui, né? Nós chegamos até aqui para dizer que essas metas que tu colocou aí no papel, que é a questão financeira, ela é baseada na emoção. Sim. E eu sou prova viva disso, né? Nós somos de famílias humildes. Meu pai, meu padrasto, né? Ele é pedreiro, a minha mãe foi faxineira por muito tempo. A da Letícia é a mesma A coisa. O mesma pai coisa. também dela trabalhou como pedreiro, a mãe faxineira. Depois o pai dela foi trabalhar para uma empresa, o meu também. Então, para vocês terem uma ideia, que o quanto a carga emocional nos leva para um estágio no qual a gente está querendo ir.
Então, se você está aqui hoje buscando o conhecimento, buscando algo palpável para ter um futuro melhor, procura o teu conhecimento, procura curar as tuas emoções, porque essas feridas não é fácil de tratar. E eu nem gosto de usar essa palavra, mas ela é complicada, ela é desafiadora mesmo, porque para tratar isso daí, se tu já tem 40 anos, 30 anos, tu já carrega esse trauma aí durante todo esse tempo. Então, para te ressignificar isso, primeiro tu precisa conhecer. Então, quando o inimigo, tu conhece o teu inimigo, tu consegue tratar ele. Quando eu soube do meu inimigo, que é o do abandono, da rejeição, eu consigo tratar ele. Então, hoje, quando eu tenho que aumentar o preço do meu ticket, né, claro que o gigante está sempre lá te assolando, mas eu já sei. Então, eu me acho um merecedor. Claro que às vezes a nossa briga é constante com isso, mas o que eu quero dizer para vocês é: a tua decisão permeia em cima da tua emoção. Então, se hoje tu tá numa situação financeira difícil, ela é por causa da tua emoção. Se hoje tu não consegue guardar dinheiro, também, sabe? Então, se tu tá ansioso, tu vai fazer uma compra por impulso. É verdade. Uma dica que eu queria dar aqui, que foi algo que mudou, assim, a minha forma de ver a vida, autorresponsabilidade. Você ser responsável pela situação que você está, né? Independente de você ter conseguido chegar onde queria ou não. Se você conseguiu, o mérito é seu, é responsabilidade sua. E se você não conseguiu, a culpa e o mérito também é seu. Não quero te falar isso para que você se sinta culpado. Pelo contrário, para que você se sinta responsável pela situação em que você se encontra. Porque quando a gente fica colocando a culpa nos outros, a culpa é do meu marido que me fez fazer isso, a culpa é do meu pai porque não era rico, não me deixou herança, a culpa é disso, a culpa é daquele, a culpa é do outro, a gente não resolve. Então a primeira dica que eu deixo para vocês é a autorresponsabilidade, a gente se olhar e dizer: eu posso fazer diferente, eu quero fazer diferente, por onde é que eu começo? E aí você vai começar por você, né? Às vezes a gente vai fazer cursos de várias coisas, mas a dica que eu te dou é: faça um curso sobre você, sobre quem você é, sobre o que você sente, sobre o que você acredita. Isso foi o que eu fiz e que me abriu, assim, a mente em relação a dinheiro, a prosperidade, a mudança de hábitos, porque eu descobri em todo esse tempo, em todo esse estudo, que o dinheiro está na nossa mente. Ele é energia, ele é algo que você conquista conforme você tem pensamento sobre ele, conforme você cuida dele, conforme a atenção que você dá para isso. Porque se você ficar achando que é números, que são planilhas e que é difícil e eu não vou mexer com isso, você nunca vai achar a resposta. Então aqui tem um planejador financeiro, a Letícia é mentora comportamental, e nós estamos dizendo que a questão financeira não é só sobre planilha, não é só sobre organização, sobre aonde investir, o quanto, qual que é a taxa de rendimento, quanto que eu vou ter de retorno. Às vezes a gente tem que dar um passo para trás. Quando eu já fui day trade, né? E no day trade a gente sabe que exige muito do comportamental. Então a primeira coisa que eu fui fazer é curar o meu emocional. E no momento que eu curei o meu emocional, se abriu outras portas na minha vida profissional, né? E day trade eu nem uso mais, porque, enfim, não sou apto para isso, né? Cada um vai se achar no meio do investimento, mas eu não sou apto para isso. E é isso, é sobre a tua emoção, sobre as tuas crenças, sobre tratar a tua ansiedade. Se tu tem vergonha, né? Tem muitas mulheres, né, que também tem a questão comparativa. Se comparar uma com a outra. Mas a gente não sabe o estágio que ela está vivendo, a outra pessoa. Então, antes de me comparar com ela, eu tenho que saber a minha realidade financeira. E isso, para mim, eu sempre tive natural, né? Eu sempre fui uma pessoa humilde que sabia até onde eu podia ir. Isso também nós temos que cuidar. Mas a questão de comparação foi uma coisa que a gente fez, uma aliança que a gente fez no nosso casamento. Foi o quê? Eu pedi para Letícia 7 anos da nossa vida, né? Que em 7 anos nós iríamos mudar o nosso status de padrão de vida. E muita coisa nós renunciamos como casal. Então, se nós estamos aqui hoje falando para vocês, é porque nós provamos disso, sabe? Nós curamos as nossas emoções, nós fizemos essa aliança de 7 anos. E muita gente convidando nós para viajar, para sair, para comer fora, né? E eu sempre falava para a Letícia: não, calma que já passou da nossa meta. E aí a gente foi construindo o quê? Um alicerce. Um casamento bem fundado, ele tem que ter amor, tem que ter amizade, tem que ter carinho, respeito. E a finança também tem que estar junto, alinhada. Tem que ter um acordo, Né? né? Porque a finança, o dinheiro, se nós formos pesquisar agora, ele é o maior vilão, sabe? É o maior vilão, né? O outro é a questão também emocional. Então nós estamos vendo, as duas questões que nós estamos trazendo aqui são as duas maiores culpadas, né, de separação. E é justamente isso que a gente tem que ter. Né? A gente tem que cuidar o respeito um com o outro e cuidar das finanças. Então, quando a gente começou a cuidar das finanças, os dois, né, da mesma finança, que é a familiar, cara, isso mudou a nossa vida, né? E esses 7 anos mudaram a nossa vida, né? Foi 7 anos com o mesmo carro, 7 anos sem casa própria, né? 7 anos de renúncia. 7 anos de nãos. 7 anos de não, né? Muita amizade que nós julgávamos ter, depois que nós vivemos o que nós estamos vivendo, saíram da nossa vida, né?
Mas, enfim. Então é um tempo de renúncia, cada um tem o seu, cada casal vai ter o seu tempo. E a questão de comparação é isso. Eu não me comparo com os outros, porque eu não sei a consequência que aquilo vai trazer para eles. Então essa é uma outra dica que vocês também têm que ter. Exatamente, para as mulheres, por exemplo, essa questão de comparação é muito forte, né? Porque quando uma mulher não se gosta, não sabe quem ela é, não sabe qual o propósito dela, o que ela está fazendo aqui, ela acaba se comparando com uma outra. Daí, se a outra comprou uma bolsa de marca, ela tem que comprar também para parecer com aquela. E então ali você acaba metendo os pés pelas mãos por causa das emoções, né? Fazendo uma compra ou querendo ser quem a outra pessoa é. Sendo que nós somos criados para sermos nós mesmos, né? Cada um com a sua beleza interna, externa, cada um com os seus quesitos, com as suas qualidades, com os seus defeitos. Então, vocês percebem como é a emoção que faz a gente se comparar com outras pessoas? É. E agora fica um tema de casa aí para vocês, né? Para esse vídeo não ficar tão longo, já que é um pedacinho das emoções. Depois, mais para frente, a gente vai trazer os sabotadores, né? Especificar cada um deles, porque é imprescindível. Quando a gente uniu as nossas forças, né? Da parte psicológica, emocional, comportamental com o planejamento financeiro, a minha parte é a mais chata, tá? A minha parte é mostrar os números, te dizer por que a pessoa não chega no resultado dela, porque os números, eles sempre vão dizer. É cobrar um pouco de Ah, disciplina também, né? é que o número mostra e revela quem nós somos. Sim. Se eu sou organizado, se eu não sou, né? Se eu sou impulsivo, se eu não sou. Então, quando a gente apresenta os números, ele apresenta o meu resultado. E o que o ser humano tem? O ser humano tem repulsa, né, de saber que ele não é suficiente. Então, ele vai botar a culpa para outra pessoa. Não, eu não consegui economizar porque a minha esposa gasta demais, né? Ou vice-versa, Ou né? não adianta eu economizar porque ela gasta tudo, aí o marido gasta também. E isso daí a gente sempre ouve, né? Sempre houve uma briga de casal, é sempre esse. Um vai ser mais gastador e o outro vai ser mais mão de vaca. Né? Mão de vaca aqui no sul é o cara que retém mais dinheiro. Então, assim, um vai ser mais enérgico nessa parte e o outro vai ser mais esbanjador. Então, o casal, para vocês conseguirem alcançar o objetivo de vocês têm que ter um só. Ser uma só carne. Ter um acordo, né? Um acordo. É que nem eu falo, assim, nas mentorias, o que a gente fala? Quando um casal está alinhado e sabendo para onde vai, nós estamos 100% focados. Porque não adianta um estar remando para um lado e outro para outro. Então tá lá o homem economizando e a mulher gastando. O que acontece? Um tá remando para frente e outro para trás. Então por isso que a gente não sai, né? E outra coisa, já anota. O casal tem que ter um objetivo claro. Vocês têm que ter uma meta do casal. Então, o ano de 2025 para nós entramos com uma meta de fazer 5 anos em um. Eu e a Letícia e as nossas filhas também. Então nós botamos essa meta para nossa família. E graças a Deus nós conseguimos. Abaixo de quê? De obediência, de renúncia, de saber para onde nós clareza, estamos indo. né? Direcionamento. De saber para onde nós estamos indo. O que nós estamos fazendo com as nossas finanças. Né? O que a Letícia precisa fazer um curso, vai faltar ou não vai? Quanto que falta para te completar o teu curso? O Matheus, agora, tem um investimento para a empresa, um investimento alto para a empresa. Será que vamos dar espaço? Não vamos. Tem tal coisa para adquirir, não tem. Então é isso. Um casal tem que ter um plano do casal, tem que ter um plano da família de vocês. E isso depois, mais para frente, também dá para deixar. As nossas filhas também têm um plano. Entende? Então tudo é um planejamento. Não adianta ser meu. O planejamento Exatamente. é nosso. Então nós temos duas meninas. Uma tem que iniciar numa área educacional, que é o pré, a outra já está indo para o 7º ano. Então a Gabi já está indo para o 7º. Então para a Gabi eu tenho que ter um planejamento, para a Cecília outro, que é a minha menor. Então, isso tudo faz parte do planejamento do casal. Sabe que eu vejo, na verdade, com tudo isso, que o casal precisa ser muito amigo. Né? Às vezes, nós vemos aqui na nossa mentoria, né, os casais sendo dois competidores dentro de casa. Porque tu isso, porque tu aquilo, mas tu isso. Não é esse o intuito. O casal é para ser duas pessoas dentro de casa com o mesmo propósito. O casamento é um acordo. Então, acho que o primeiro passo aí antes de tudo isso é serem amigos, saberem para onde estão indo, conversarem sobre a vida financeira de vocês. E um ajuda o outro. Um ajuda o outro. A Letícia me ajudou na questão do abandono, da rejeição. Tanto eu vou abrir o jogo para vocês, que quem cobra é a Letícia. Cobra os clientes, no Cobra caso. os clientes. Então quem tem que cobrar é ela. Porque é a dificuldade dele, né? Porque é a minha dificuldade. Então, daqui a pouco, para mim, é mais fácil lidar com números, com exatas, saber quanto que vai dar, se não vai dar retorno. Business, amo negócio, amo ter empresas, né? Então, essa parte para mim é mais fácil. Agora, para mim, eu tenho uma dificuldade no qual ela me supre. Assim como as dificuldades dela eu tenho que suprir. Tu entende? Isso é um casal, é a união. Isso que a gente estava falando do 100%. Então, o que você tem que fazer agora como casal? Né, para 2026, para essas metas saírem? Qual é a fragilidade que a gente... Tu sabe qual é a fragilidade? Eu já expus a minha. Qual é a tua, Lê? Eu gasto dinheiro, né? Eu gasto bastante dinheiro, então a minha fragilidade é controlar melhor isso. Hoje em dia, claro, eu já consigo muito mais, porque depois que a gente descobre aí os nossos sabotadores, a gente começa
Mas a era por causa dizer da não pra eles também. incapacidade. A sensação de: "Ah, É, não sou capaz", ela tinha essa não era questão da feliz incapacidade. comigo, com o jeito que eu era, com o jeito que eu fazia as coisas, não confiava em mim, não gostava de mim. Então aí acabava, né, a gente mulher é assim, ela sai pra rua, daí ela preenche aqui por fora o que tá faltando por dentro. É isso Então a aí. gente acabava comprando coisas até pra se comparar ou pra ficar igual, ou pra suprir mesmo o vazio, sabe. Outro sabotador. Outro Então, sabotador. assim, quando eu não me acho capaz, que era o que ela tinha, foi palavras de feridas também na infância dela. Então ela pegou isso e o cérebro inconscientemente, quando ela tenta fazer, não, tu não é capaz, "Não, tu não vai né? conseguir", né, Tu não o vai nosso cérebro conseguir, isso diz é assim. muito pra ti. Tu sabe, então, olha a briga que a gente tem, a briga emocional que a gente tem. Então, quando ela descobriu isso também, opa, mais um sabotador, É, mais um e essa gigante. frase que ele disse: "Ah, isso é muito pra ti", acontece igual com dinheiro, quando tu recebe um valor que tu olha e pensa: "É muito pra mim", tu faz o quê? Dá um jeito de gastar, Distribui. distribui, É. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer agora, vocês já viram, identificaram, identificar os, né. que é a emoção, que são crenças que são os sabotadores, né? Então, se isso tudo fez sentido pra ti, digita aqui sabotadores, só pra gente saber, tá? E se você chegou até aqui agora, acho que você merece ir além, sabe? Então, escreve ali, né? Escreve o que que tá te pegando. Não precisa escrever aqui nos comentários, mas escreve aí num papel, né? Aquilo que te impede, sou ansioso, aonde eu estou gastando meu dinheiro, compro por impulso, eu compro pra me comparar, sabe? O meu carro, eu comprei o carro que eu não podia pra me comparar, porque assim, esse é o próximo passo que tu vai dar, né? É bom ter carro novo, é bom ter casa própria, claro que é. É lógico que é. Tudo tem um momento. Mas E, ter dívida não é nada bom, né, tem, então tem é que que cuidar. tem dívidas que vão te alavancar e tem dívidas que vão te prejudicar. Então, o endividamento, às vezes, é uma opção para mim conquistar algo para ter mais valor no futuro, tranquilo. Agora, um carro é um passivo. Isso depois, também mais para frente, a gente vai falar, né, num outro vídeo. O que é ativo e o que é passivo. O carro não vai te dar retorno, a não ser que tu seja Uber. Né? Então, cara, se eu estou gastando lá 100 mil, 150 mil num passivo, eu não podia, será, botar 150 mil no negócio, né? E esse 150 mil me dá Retorno, né. retorno de 150 mil no ano, e no próximo ano mais 150 mil. É um exemplo, tá? Então, primeira coisa é isso. A comparação. Aí tá uma comparação para o homem. Para a mulher é as roupas, né? A questão de cabelo, de unha. E uma das regras que a gente fala aqui para as mulheres, né, principalmente, é a das compras. Eu quero, eu Eu posso. posso ou eu preciso? Não, eu quero, É isso eu aí. é Eu quero, eu posso, eu ou eu preciso. Isso preciso. daí Se o a gente pessoal já for deve estar olhar, se a escutando muito. gente se fizer essa terceira pergunta, eu preciso, não. Com O ca- certeza não. É que o Cariani explodiu com essa, Ah, essa tá. frasezinha aí. O Cariani Olha aí. explodiu com eu Eu quero, eu quero, eu posso, eu preciso. posso, eu preciso. Quando eu É, começo a me perguntar, é claro que eu não preciso. É sempre não preciso, né? às vezes Se tu pode, tudo bem. Agora, se não pode, aí tem que dar uma é que o homem segurada. mais razão, né? Tem a maioria, né? O homem mais razão, o É. cara já pensa, eu tenho um tênis preto, eu não preciso de outro preto, É que homens gastam em coisas diferentes de mulheres. né? Mulheres gastam bastante dinheiro em pequenas coisinhas. Os homens gastam, de repente, mais dinheiro lá num carro, É. né? O que tu tem que fazer então? Anotar, né? Aonde que Identificar, tu né? identificar, anota aí o que que tu tá sendo falho para melhorar. Tu entende? 2026 a gente tem que melhorar, 2027 a gente vai melhorar, 2026, 2027 melhorar ainda para 2028. É assim, nós estamos em constante evolução. Então agora tu anota, né? Coloca ali o que que tu quer para esse ano, o que que tu quer de meta para esse ano, né? Quero sair dessa questão emocional, quero curar essa ferida emocional, quero me curar dessa rejeição, né? Quero me conhecer, quero entender o que falta em mim, o que tá errado, o que eu preciso mudar. A culpa, tem muitas pessoas também têm culpa de gastar consigo mesmo. Eu sou assim, por causa do abandono. Então aí nós temos que ter um valor, né? Eu sempre fui uma pessoa que não investia muito em roupa, mas depois lidando com um certo tipo de empresários e de negócios, a gente tem que se postar melhor. Então eu tive que reservar um valor para mim lá para gastar comigo com a questão de roupa. Então contigo aí também é a mesma coisa. Se tu gasta com os outros e tu não gasta contigo, opa, tem coisa errada. E até mesmo uma pessoa que gasta muito com as outras, ela também, né, ela se acha também não merecedora, né? Sim, sim, é um jeito que ela acha de presentear, né? Ela gosta de presentear as pessoas. É um jeito de rejeitar o dinheiro também. É isso aí. Então, esse tipo de rejeição, esse tipo de ferida, ela também tem que colocar um valor até o limite que ela pode gastar, né? Então, olha só, resumindo, a gente viu a questão emocional, demos exemplos, vários exemplos de sabotadores, Uhum. né? E dica do que fazer para resolver. Outra coisa agora, para a gente ir para a parte final. Esse gigante sempre vai ficar adormecido, porque está lá no meu inconsciente. Mesmo vocês já ouvindo falar aí de PNL, programação neurolinguística, indo até lá e mexer naquela ferida, eu ainda vou ter uma sequela. Tu entende? Eu ainda vou ter. Em quantos anos eu já trato isso? E às vezes, para me passar um valor de um projeto muito alto, eu também fico freado. Mas é aos poucos. A gente vai curando aos poucos. Aos Tá? poucos a gente vai conseguindo, né? Então, bora lá. Que vocês tenham um 2026 repleto de sucesso, que as emoções sejam curadas, que a vida de vocês sejam ressignificadas
e que esse trabalho aqui de conhecimento e de ajuda possa curar famílias. O nosso propósito de vida é chegar em casais e reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído, né? Tirar aquela nhaca e colocar a coisa certa. Chegar lá onde tem essa ferida e colocar uma mensagem que dá. Dá pra gente ter um casamento saudável, dá pra gente ter as nossas finanças ressignificadas, curadas, porque tudo é emocional. Então, essa parte emocional ela tem que ser curada para refletir na tua vida financeira. E se a vida financeira estiver bem, o casamento também vai estar bem. É verdade. Bora lá? Feliz 2026 para todos, um forte abraço e vamos com tudo. Bora lá, casais amigos, hein?